Provérbios 30, a partir do versículo 24. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia, no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. E o geco que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis. Versículo 24, mais uma vez. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra que já foi cantada. E agora, Pai, nós queremos de fato ouvir a Tua voz, que o Senhor, ó Deus, fale conosco nessa noite e traga para nós mais uma porção desta Tua palavra poderosa, essa palavra que nos edifica e nos fortalece. Que saiamos daqui, Deus, cheias do Senhor, dessa palavra, Deus, esperançosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus? Irmãos e irmãs, há na Bíblia Sagrada uma relação muito direta entre fé e sabedoria. As experiências de fé do povo de Deus, elas são experiências que resultam para a vida do povo, para a vida das próprias pessoas que estão vivenciando aquela experiência, sabedoria. Lógico que a experiência de fé, ela traz diversas coisas. Nós acabamos de cantar sobre a expectativa de ver a glória, de experimentar um milagre, de viver uma bênção, mas a sabedoria, ela resulta de uma experiência de fé. Então é muito comum a Bíblia Sagrada colocar, ela, vamos dizer, etiquetar, se a gente pode dizer assim, homens e mulheres de fé como homens e mulheres sábios e sábias, pessoas que tiveram grandes experiências com Deus e foram reconhecidas como pessoas sábias. A gente tem um exemplo muito importante, o José, um dos filhos de Jacó, tem uma grande experiência de fé, uma história maravilhosa, e ao final de sua jornada, ele vai ser conhecido como um homem de muita sabedoria. Daniel, diversos homens, Salomão, pessoas que vão sendo reconhecidas pela sua capacidade de discernir a vida, de discernir as coisas, de perceber o tempo, as épocas, de dar bons conselhos, de serem pessoas assim que nós de fato podemos olhar para a sua vida, a sua prática e as suas palavras apontam para nós caminhos de sabedoria. E o próprio Jesus, ele não é reconhecido, é claro que ele pratica milagres, ele é um homem que tem poder para curar, ele realiza curas extraordinárias, mas Jesus é constantemente reconhecido como um mestre, rabi. E hoje pela manhã nós lemos o texto de Nicodemos, em que Nicodemos se aproxima de Jesus e o chama de rabi, e diz: você é um mestre. E Jesus é alguém que constantemente profere palavras de sabedoria. E quando nós damos ouvido às suas palavras, nós temos um caminho bem sucedido. Então há na Bíblia Sagrada uma relação muito direta entre uma experiência de fé e sabedoria. Uma pessoa de fé é uma pessoa que, dentre muitas coisas, é uma pessoa que vai se tornando uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe escolher, que sabe decidir, que sabe falar, sabe para onde ir, sabe de onde sair, sabe a dose, sabe o tom, pessoas sábias. Tanto que a Bíblia tem esse espaço que nós temos alguns livros caracterizados pela sabedoria. Eclesiastes é um, e nós estamos lendo uma porção de Provérbios, que é considerado um livro de sabedoria. Provérbios é uma espécie de colcha de retalhos, uma coletânea de ditados populares de Israel, em que contém sabedoria. Sabedoria dos antigos, das pessoas mais velhas, experimentadas.
com esse tom de ajudar as pessoas mais novas, as pessoas que estão começando a vida, a não errar. E nós aprendemos na Bíblia que o erro do outro pode ser para mim uma grande oportunidade. Eu não preciso errar como as outras pessoas erraram para saber que aquele erro foi de fato um grande erro. E a gente insiste nisso. Pessoas erram, nós olhamos para a vida das pessoas e numa pressa louca nós repetimos os mesmos erros das pessoas. E a Bíblia Sagrada ela instrui isso para nós, que nós podemos ter uma vida bem-sucedida. E esse trecho que nós lemos de Provérbios, são 30 capítulos, né? Aliás, 31 capítulos, e nós temos pequenas porções. Eu queria ler nessa noite essa pequena porção, porque tem alguns ensinamentos para nós. E qual é a grande questão que essa porção tem para nós? O Salmo 19 é um salmo maravilhoso, vai dizer algo assim para nós, que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa para o outro dia, e a noite revela a outra noite a sua sabedoria. E o versículo 3 do Salmo 19 vai dizer que sem voz, sem linguagem, aliás, sem fala, sem linguagem, nós ouvimos a voz. O que o salmista está dizendo para nós é algo que nós nem sempre damos conta, é de que a criação, toda a obra criadora de Deus, tem no seu DNA a presença de Deus. Tem alguns autores, alguns teólogos que chegam a dizer algo muito bonito, que Deus entregou para o mundo duas palavras, a palavra escrita, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, e Ele entregou a criação para nós. Então uma pessoa ao olhar para a criação, ao olhar para o mundo, seja para o macrocosmo, né? A gente olhar para os planetas, para essa dimensão, cada dia mais a ciência vai avançando e descobrindo, apontando para nós como que o universo ele é complexo, ele é maravilhoso, ele é misterioso, ele é gigante. E quanto mais a ciência avança, vai dizendo para nós que o microcosmo ele é muito pequeno, tanto que a ciência tem palavras que elas são usadas por uma convenção que elas nem deveriam ser usadas mais. Por exemplo, na minha época, que não faz tanto tempo assim, você tinha na ciência, principalmente na química, uma palavrinha, talvez você se lembre dela, chamada átomo. Átomo. Era um terror aí para as provas de química, né? Átomo. Era a parte menor, a menor parte da vida, tanto que átomo quer dizer indivisível. E o pessoal foi descobrir que não, que existem partículas menores que o átomo. Então, a partícula indivisível, na verdade, ela é divisível. E a ciência vai avançando e a gente vai percebendo a complexidade que é. E por que isso é importante? O livro de Provérbios vai dizer para nós, vai nos lembrar, assim como o salmista, que a criação, toda a criação, o céu, a terra, os ciclos, a natureza, os mares, os pássaros, nós seres humanos, o nosso corpo, a nossa mente, tudo tem em si a marca da sabedoria de Deus. E nós podemos aprender de Deus se nós formos pessoas atentas. Se nós abrirmos os nossos olhos e olharmos para a vida, para os ciclos da vida, nós vamos aprender muito a respeito da vida. É claro que uma boa formação formal em uma instituição, ela tem o seu valor, e se você puder, você faça, estude mesmo, leia bons livros, mas o que a Bíblia Sagrada vai dizer para nós, que a própria natureza, a própria vida humana, a própria vida natural coloca para nós porções da sabedoria de Deus. E há um convite da Bíblia Sagrada para nós abrirmos os nossos olhos, para que possamos no dia a dia, seja nas coisas muito complexas, seja aí nas órbitas dos planetas, na complexidade do universo, nos furacões, nessa natureza gigante ou nas pequeninas coisas, nós podemos aprender de Deus. E o autor desse texto hoje nos convida a olharmos para as coisas pequenas da natureza. Deus está nas coisas grandes.
nas coisas maravilhosas, nas coisas complexas. Eu particularmente adoro chuva, sabe? Ver essa grandeza, esse movimento das nuvens. A gente tem um pouco de medo e receio porque a gente vai construindo, né, as nossas casas, a falta de estrutura e pessoas sofrem, mas é uma coisa belíssima ver essa movimentação das nuvens, os raios, isso encanta a gente para ver a grandeza. Mas as coisinhas pequenas, sabe? As coisinhas pequenas. E o autor nos convida a aprender com as coisas pequenas. E no versículo 24, ele diz o seguinte: há 4 coisas muito pequenas na terra, mas aí ele coloca algo interessante, que essas 4 pequenas coisas são mais sábias que os sábios. Olha que coisa interessante. Há 4 pequenas coisas na terra, no mundo, na natureza, e essas 4 pequenas coisas são mais sábias do que os sábios. Então o autor está convidando a nós, está nos convidando a olharmos para essas pequenas coisas. Para quê? Para a gente aprender e termos uma vida melhor. A primeira coisa que ele coloca, eu queria que você prestasse atenção, e eu vou pedir alguém para passar ali para mim, que não está passando. Ah, passou. Primeira coisa, versículo 25, formigas. O autor nos convida a olhar para as formigas. Olha que coisa interessante. O autor de Provérbios olha para nós e diz assim: há 4 coisas pequenas. E se a gente quiser viver uma vida boa, a gente precisa olhar para essas 4 coisas. A primeira coisa é formiga. E o que a formiga tem de especial? Ele vai dizer que é um povo sem força. Um povo sem força. A formiga é um animal fundamental e muito interessante para nós. Por quê? A formiga é um povo sem força, mas ela é um animal prudente, um animal destemido, um animal proativo, um animal diligente. E o que a formiga faz? A formiga trabalha e aproveita os tempos ideais para se trabalhar. Ela aproveita os tempos ideais para se conseguir as coisas. Por exemplo, você já deve ter percebido que parece que de vez em quando a maré fica alta para a sua vida. De vez em quando sobra aí um dinheirinho, de vez em quando você tem uma oportunidade, de vez em quando você acorda se sentindo bem, animado, disposto, disposta. E a formiga faz o quê? No verão, no momento ideal, quando há abundância de alimento, há força, há luz, há um clima favorável, o que ela faz? Ela trabalha duro. A formiga trabalha duro. Ela é diligente, ela aproveita os momentos bons. Por que ela faz isso? Porque ela sabe que ela está no verão, mas ela sabe que o inverno vai chegar. Ela é um animal que não se ilude com as estações da vida. Ela sabe que nunca nada dura para sempre. E ela sabe que a vida é feita de estações, algumas mais favoráveis, algumas menos favoráveis. E o que ela faz? Ela é um animal diligente. Quando ela percebe que as coisas estão favoráveis para ela, ou seja, no verão, ela trabalha duro, ela dá o melhor, ela faz uma reserva, ela acumula, ela trabalha, ela ajuda, ela faz um estoque, porque o inverno vai chegar. Vai chegar um momento em que, mesmo que ela saia para colher comida, mesmo que ela saia para buscar algo, ela não vai encontrar. O tempo de escassez vai chegar. E o que ela faz? Ela se prepara com diligência, com prudência, com sabedoria para esse tempo de escassez que vai chegar. Não está dizendo que ela é um animal egoísta, um animal incrédulo, um animal ganancioso, não. Ela é um animal sábio. Ela sabe ler as épocas. E ela faz o quê? Ela desfruta do melhor das suas épocas. Quando chegar o verão, o que o verão traz de melhor para uma formiga? O descanso, o recolhimento, a hora de refazer as forças, de desfrutar do seu trabalho.
E nós somos, às vezes, diferentes das formigas. Nós não sabemos ler o tempo, nós não sabemos desfrutar das épocas, nós não sabemos dar o nosso melhor em alguns momentos, não sabemos a hora de descansar, não sabemos a hora de parar, não sabemos quando devemos acelerar um pouquinho mais, quando retroceder, nós não sabemos isso, nós não sabemos ler as épocas. Nós não sabemos olhar para o nosso corpo, para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa família e ler os sinais. A formiga olha para o tempo e ela não tem um celular dizendo assim, dia 22 de dezembro entra o verão. E aí ela coloca o despertador e ela está dormindo e o celular apita, verão chegou, verão chegou, verão chegou. E ela grita no formigueiro e fala, galera, cambada, vamos para fora. Não há na formiga um discernimento, uma sincronia, ela percebe, ela não tem um calendário, ela tem na sua vida, esse fluir da natureza está nela, e assim deveríamos ser nós, com a vida, com Deus, nessa sensibilidade que Deus coloca para nós, de sermos pessoas diligentes, aproveitarmos. Eu conheci um rapaz, acho que eu já contei isso daqui, e se eu contei, vocês fingem que não ouviram. Quando ele se converteu, ele disse o seguinte, larguei o emprego. Por que você abandonou o emprego? Porque está escrito na palavra que o justo viverá pela fé. E agora eu não trabalho mais porque Deus vai me sustentar. Isso não é um crente, isso é um imbecil, preguiçoso, um fanático. Alguém que responsabiliza Deus, que joga para Deus algo que Ele deu para nós, responsabilidade. E nós às vezes usamos a fé para maquiar a nossa falta de diligência, a nossa preguiça, a nossa falta de responsabilidade. Deus proverá. Claro, é bíblico, Deus proverá, Deus nos sustenta, Deus nos capacita, mas mesmo antes da queda de Adão, o homem já trabalhava, gente. Trabalho não é pecado, não. O trabalho já existia antes da serpente derrubar o homem. Ou seja, responsabilidade, diligência, comprometimento. E é para nós, e o autor coloca para nós o quê? Trabalhe duro, aproveite as épocas, seja diligente, corra atrás, faça, se esforce. Claro, confiando na graça de Deus, no favor de Deus, sabendo que a vida, a oportunidade do trabalho, tudo vem de Deus, até a sua capacidade de trabalhar duro já veio de Deus. Então não há espaço para orgulho. E se conquistarmos alguma coisa, não é orgulho, porque Deus já deu para nós a capacidade do trabalho, a inteligência, mas é necessário a gente aprender com as formigas. Tanto que Provérbios capítulo 6, versículo 6, é um dos primeiros versículos que eu decorei, e sempre que tinha uma oportunidade de falar um versículo bíblico, vai ter com a formiga, como é que é? Ó preguiçoso, considera o seu caminho e seja sábio. Ou seja, a formiga é para nós um grande animal. Segundo animal, deixa eu ver se vai passar. Val, passa para nós. Ou são os arganazes. Arganazes. Talvez você nunca escutou essa palavra. Eu fui pesquisar, é uma espécie de lebre. Lembra um pouco um coelho. Não é da região brasileira aqui, mas o nome mais comum desse animal seria damão do cabo. Mais comum do norte da África, na região da Galileia, mas é um roedor do tamanho mais ou menos aí de um coelho pequeno. É um animal muito comum de regiões de montanha, e esse animal tem uma característica muito interessante: povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Uma das grandes dificuldades que nós temos na vida é reconhecer a nossa fraqueza. Nós, por vezes, temos um senso de que nós somos poderosos, poderosas, que nós não precisamos de ninguém, que nós damos conta de tudo, que nós temos capacidade em nós mesmos de enfrentar a vida. E quando nós olhamos para esse pequeno animal, ele tem uma característica, porque o animal é com grandes predadores, é um animal de pequeno para médio,
apetitoso, carnudinho, então você já sabe o destino dele, né, na cadeia alimentar. Não é poderoso, ou seja, ele não é forte, ele está bem abaixo na cadeia alimentar, ele tem grandes predadores, mas ele é um animal que sabe da sua fraqueza. E sabendo da sua fraqueza, o que ele faz para sobreviver? Busca abrigo. Ele sabe onde se proteger. Ele sabe onde se esconder. Ele sabe o lugar onde ele deve estar, que o protegerá dos seus predadores. Ele sabe onde encontrar abrigo. Ele não olha, por exemplo, para um lobo, para um leão, para um tigre e diz assim: eu dou conta, pode vir, eu dou conta, pode vir, manda esse leão para cá que eu dou conta. Basta uma mastigada, ele desaparece. O que ele faz? O que o texto vai dizer? Ele faz a sua casa nas rochas. Ele se esconde nas fendas de rochas. E ele, sendo um animal de pequeno para médio, ele entra em fendas que animais de médio e de grande porte não alcançam. Ou seja, ele se esconde. Ele sabe a hora de se recolher. Ele sabe os lugares onde ele encontra refúgio. E nós precisamos aprender isso. A vida, ela tem para nós diversos desafios. Ela tem diversos predadores, predadoras aí, que têm a capacidade de nos tragar. Situações que são maiores do que nós, que nos deixam doentes fisicamente, nos deixam doentes emocionalmente, doentes espiritualmente. E o que esse animal faz que nós às vezes não fazemos? Ele busca abrigo, ele busca refúgio. Tanto que essa imagem ela vai aparecer no Salmo 104, que esse roedor encontra abrigo nas rochas, fazendo uma metáfora, sabe de quê? De Deus como nosso abrigo. Deus como o lugar em que nós devemos habitar e ter Deus como nosso porto seguro. Tolice a nossa sair para a vida pensando que nós daremos conta de todos os predadores e predadoras que estão por aí. Tolice a nossa. Achar que nós, por nós mesmos, daremos conta. Não, eu dou conta dessa situação, eu resolvo, eu faço, eu dou conta assim, deixa comigo. E por que nós caímos às vezes? Porque nós temos às vezes uma autoestima muito inflada, né? Nós somos pequenos roedores, olhamos para o espelho e vemos um leão, né? Claro, nós temos a presença de Cristo em nós, que nos faz melhores, que nos faz aperfeiçoados, aperfeiçoadas, mas nós continuamos sendo pessoas frágeis. E aí quando nós olhamos, por exemplo, para o apóstolo Paulo dizer algo interessante, a gente lembra desse roedor. Quando eu me reconheço fraco, aí é que eu me torno forte. O que Paulo está dizendo para nós é o que esse animal está dizendo para nós. Para a gente viver uma vida saudável, para que a gente de fato desfrute daquilo que a vida tem e não sejamos tragados pela vida, é necessário nós reconhecermos a nossa fragilidade e buscarmos ajuda. Ajuda. Principalmente em Deus, mas nos nossos irmãos, para as nossas irmãs. Nós somos uma comunidade de fé, nós temos família, nós temos amigos, e não dá para a gente viver uma vida sozinha. Nós precisamos de abrigo. E como é gostoso nós, no momento de fraqueza, saber que primeiro Deus está conosco, mas saber que nós temos uma família, nós temos amigos, pessoas que são como uma rocha, sabe? Tem pessoas que nos abraçam e elas nos fazem sentir que estamos dentro de uma rocha. Tipo assim, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, às vezes. Não é assim? É quando alguém nos abraça e parece que tudo passou. A gente sabe que lá fora, vamos dizer, a coisa está pegando fogo, mas nós estamos dentro de um abraço, sabendo que ali é uma rocha para nós. Reconheça a sua fraqueza. Terceiro animal, os gafanhotos. Não tem rei, contudo, marcham todos em bandos.
A figura do gafanhoto na Bíblia ela é muito interessante, porque aqui nesse texto é um dos únicos textos que você vai ler algo positivo acerca do gafanhoto. Sabe por quê? Gafanhoto na Bíblia Sagrada é metáfora para praga. Praga é aquilo que consome tudo. Consome tudo. Tanto que uma das 10 pragas do Egito, quando Deus levanta Moisés para libertar o povo, é um enxame de gafanhotos que invade a terra do Egito e destrói tudo. Diversos profetas vão usar a metáfora do gafanhoto para dizer que o gafanhoto ou os gafanhotos são como um peso do pecado sobre a vida de Israel. Assim como os gafanhotos destroem as lavouras, o pecado está destruindo a vida de Israel. Então esse aqui é um dos poucos textos que você vai ler em que o gafanhoto ou os gafanhotos aparecem como sinal positivo. Agora, mesmo sendo visto como uma praga, os gafanhotos são animais pequeninos, mas que o autor nos convida a olhar para eles como sabedoria. Por quê? O texto vai dizer que eles não têm rei, mas eles, o que o texto diz? Mas eles andam em bando. Bando. Um gafanhoto é um animal muito frágil. Você consegue, com certeza, eliminar um gafanhoto com uma facilidade incrível. É um inseto, pequenininho. Tem uma pequena variação, mas é um inseto pequeno. Agora, quando vem um bando de gafanhotos, ele destrói. E aqui a gente aprende algo muito interessante. Primeira coisa, eles não têm rei. Há no gafanhoto, ou nos gafanhotos, uma autodisciplina invejável. Um gafanhoto não depende de um rei, ou de um líder, ou de alguém que fique dizendo para ele o que ele tem que fazer. Há na sua natureza uma autodisciplina que o permite até se associar a outros e voar em bando de uma forma tão programada que eles conseguem cumprir uma missão desagradável para nós, mas uma missão para eles. Então há no gafanhoto uma autodisciplina invejável. E eu não sei você, se tem algo que me cansa, particularmente eu, é ter que falar 2 vezes com uma pessoa. É ter que falar 2 vezes com uma pessoa. Isso para mim é algo desgastante. É você ter que falar a mesma coisa 1, 2, 3, 4. E pior para mim, pessoalmente falando, do que ter que falar com alguém 2 vezes, é quando alguém precisa falar para mim 2 vezes. Eu fico extremamente envergonhado. Quando alguém chega e fala, não faça isso não, que isso não está legal. E aí ela precisa chegar de novo e falar assim, olha, lembra que eu te falei? Você errou de novo. Isso para mim é horrível. Ter que falar ou terem que falar para mim 2 vezes. Porque isso mostra, claro, a nossa humanidade é fato, mas na 99% dos casos, a nossa imaturidade, porque às vezes a gente precisa, talvez a gente passou muito tempo com a nossa mãe, com o nosso pai, e a gente ficou viciado na mãe e no pai, ter que ficar falando com a gente, vamos, tira a toalha da cama, já tomou banho, já escovou o dente, fulano? Olha, tem aula amanhã, você já fez o dever de casa, fulano? Fulano, você já pagou a conta, fulano? Fulano, vai lá, você já entregou, fulano? E a gente acostuma, e aí a gente precisa viver uma vida com alguém sendo uma babá para nós. Uma babá. Se não tiver alguém falando para nós, sabe, vamos fulano. Igual carro velho, né? Tem que ficar dando tranco. Porque se desligar, se desvirar a chave, o carro morre e só pega no tranco. Aí sempre tem que ter alguém empurrando a pessoa, e aí a gente vai tendo uma vida no tranco. Porque enquanto tem alguém por trás nos empurrando, a gente vai. A gente faz, a gente vai, a gente trabalha, a gente compra, a gente vende, a gente casa. Aí quando falta essa pessoa,
Literalmente, a gente, igual o carro velho, a gente morre. Porque o tranco não está ali mais, aquele braço forte, sabe? Ou às vezes até um pé, né? Para empurrar a gente para aí. Não está ali. E o que o gafanhoto ensina para nós é isso, ele não tem alguém com uma voz imponente que ordena ele a fazer alguma coisa. Ele sabe o que ele tem que fazer. E o que ele faz? Ele faz bem feito. Ele não depende de uma voz ordenando ele o tempo todo. Faça isso, faça aquilo. Enquanto eu li isso daqui, eu me lembrei muito de Jeremias, ao profetizar a vinda do Messias, essa nova aliança, no capítulo 33, que ele vai dizer assim, que vem um dia, esse dia messiânico, em que a lei, ela não estaria mais escrita em tábuas de pedra, mas seria escrito no coração. E aí nós seríamos discípulos de Deus, e não seria necessário eu dizer para o meu irmão o que ele deve fazer e nem ele dizer para mim o que eu devo fazer. Mas nós seríamos um povo obedecendo uma lei gravada no coração. E às vezes o que é a igreja? É um lugar em que você precisa de ter babás. Enquanto a gente empurra a pessoa no tranco, ela vai, ela dá conta, ela ora, ela frequenta a igreja. Agora, quando a babá não está mais, olha que coisa séria. E Jeremias já profetizava que chegaria um tempo em que essa lei, que é externa, ou seja, como um tranco, ela seria cravada no nosso coração. E aí, onde você estiver, tendo estímulo externo ou não, nós saberíamos o que fazer. Olha que coisa maravilhosa. Uma dimensão íntima da fé. Ou seja, a lei faria parte da nossa natureza, nós seríamos a lei, nós saberíamos pela ação do Espírito, pela ação de Deus, o que nós devemos fazer. E o gafanhoto é esse bichinho, ele sabe. É interessante, ele não tem uma voz de comando o tempo todo, ele sabe o que ele tem que fazer, ele não precisa de babá, ele sabe o que tem que fazer. E uma segunda questão do gafanhoto é a unidade. Um gafanhoto apenas é frágil, mas um bando, ele se torna uma praga. Ele consegue uma força sobrenatural e ele é temido. Diversas literaturas fora da Bíblia Sagrada, do Antigo Oriente, demonstra o medo dos gafanhotos. Porque gafanhoto é sinônimo de morte, gente. Quando se previa a chegada de uma praga de gafanhotos, depois dessa praga de gafanhotos, sabe o que vinha? Um tempo de escassez, crise econômica, uma crise geral. Porque, pensa, uma nuvem de gafanhotos passa, destrói os campos, a principal fonte de renda do povo antigo, o que sobra depois? Pobreza, escassez. Ou seja, o gafanhoto sozinho não faz nada. Mas quando os gafanhotos se unem, e o que o autor está dizendo para nós é o que? Nós precisamos um do outro. Nós sozinhos, talvez possamos fazer algumas coisas interessantes, mas quando nós nos associamos, nós estamos juntos aqui, juntas, nós podemos, entre muitas aspas, viu gente, ser uma boa praga. Nós podemos influenciar o mundo, a vida das pessoas, nós podemos ser um bando aí, de trazer vida, de uma forma sobrenatural. E o último animal, passa aí Val, frequentador das nossas casas, olha que bichinho bonito, viu? Lagartixa, o texto vai chamar de geco, essa espécie de lagartixa doméstica aí, né? Olha o que o texto fala, versículo 28, a lagartixa ou geco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. É um animal que causa repulsa, dificilmente, eu nunca conheci alguém que falasse assim, ah, que bichinho bonitinho, deixa eu pegar, né? No mínimo você toca ele, né? Sai daqui. É um bichinho que às vezes causa, quando você não dá um grito, né? De desespero, né, meu bem? Quando você assusta com esse bicho. Mas ele é interessante porque ele nos faz pensar
essa imagem de que ele pode ser pego com as mãos, no sentido de que ele é facilmente capturado e lançado para longe. É um animal que não é desejado, como outros, né? Como uma ave, um cachorro, um gato, que a gente gosta de ter junto. É um animal que você gosta talvez de espantar. Ele tem o lugar dele, mas você pega com a mão às vezes e joga, ou espanta. Mas ele está nos palácios dos reis. É interessante perceber isso porque na vida nós lidaremos com pessoas, situações, instituições, momentos em que serão como que repulsas para nós, serão como que obstáculos para nós, lugares e pessoas em que nós não seremos bem-vindos e bem-vindas, lugares em que serão custosos para nós estarmos, situações que para a gente estar lá, nós teremos que lutar muito, e talvez por vários momentos a nossa permanência lá será ameaçada. Seremos espantados e espantadas, seja por crises econômicas, seja por maldade das pessoas, por inveja. A gente lida com isso o tempo todo. Pessoas que dariam de tudo para estar no lugar onde você está, ter o que você tem. Mas é um animal que, por mais que seja expulso, tocado, rejeitado, por mais que cause espanto, susto, repulsa nas pessoas, é um animal que consegue uma proeza que poucos seres humanos conseguem: estar nos palácios dos reis. Sorrateiramente ele entra e ele está. E nós aprendemos algo interessante com esse animal, que é um pouco da perseverança. É um animal que, mesmo sabendo que ele não é bem-vindo, bem-vinda lá, ele está. Ele vai. Ele encara. E mesmo que alguém pegue com a mão e jogue fora, daqui a pouco ele vai estar lá. Daqui a pouco, por mais que você pegue, jogue fora, quando você menos perceber, vai estar aquela lagartixa andando pelo teto da sua casa, pelo cantinho da casa, tendo o papel e o lugar dele lá. Isso para nós é importante porque talvez você será expulso de alguns lugares, da vida de algumas pessoas, você talvez será impedida de viver algumas coisas que Deus tem para você. Que Deus deseja que você esteja lá, que Deus deseja que você viva isso, que Deus tem preparado para você um lugar especial para você estar. Mas seja por inveja, seja por dificuldade, por atrito, seja por dificuldades naturais, econômicas, políticas, enfim, situações que a vida configure, isso possa tentar atrasar você, expulsar você. Mas o que essa lagartixa nos ensina é que se tirarem você de lá e você tiver convicção que é de Deus para você estar lá, não mova o seu pé. Volte para lá. Volte para lá. Esteja lá, com a sua cabeça erguida, não esperando que as pessoas que habitam o lugar e a situação reconheçam o seu valor. Saiba que quem deve reconhecer o seu valor, a dignidade que você tem, é Deus que criou você. A lagartixa, mesmo que ela saiba que ela é um animal que causa repulsa, ela está lá. E ela não espera um convite, ela vai até lá. E ela vai onde ela sente que ela deve estar. E se ela sente que ela deve estar no palácio dos reis, ela vai estar lá. E se tirar ela de lá, ela volta para lá. Porque ela não se abala. Por exemplo, alguém pega ela e joga fora. E ela fala assim: ninguém me quer. Aqui não é o meu lugar. E ela vai para um lugar ermo, chora, deprimida. Ó vida, ó céus. Não. No outro dia ela está lá. No outro dia ela está lá. Ela é chata, ela está lá. Mas por que isso é importante? Nós precisamos saber qual é o nosso lugar, qual é o lugar que Deus tem para você, o que Deus tem preparado para você.
E se você tiver essa clareza, e é importante sempre isso, ter a clareza de onde Deus quer colocar você, do que Deus tem preparado para você, não mova o seu pé. E se mãos te apanharem, te jogarem para longe, persevere e volte para lá. Porque se Deus tem aquele lugar para você, Ele vai manter você lá. Ele vai manter você lá. E independente que situações se levantem, pessoas se levantem e até ameacem tirar você de lá, Deus vai voltar com você para lá, porque é o lugar que Ele tem. É o lugar que Deus tem para você. E a lagartixa faz a gente pensar nisso. Quando você olhar para essa lagartixa no teto da sua casa, você pense, qual é o lugar que Deus tem para mim? E se você tirar ela, sabe que depois ela vai aparecer. Porque ela é persistente, ela é brasileira, né? Ela não desiste, né? Nunca, ela sabe o lugar dela. Então que você tenha essa convicção, que você seja diligente como uma formiga, trabalhe, aproveite os momentos bons que Deus tem dado para você, aproveite, porque momentos difíceis vão chegar, para que quando eles chegarem você tenha provisões, que Deus deu a você a responsabilidade de preparar e você possa desfrutar. Que você não se sinta mais forte do que quem você é de fato. Reconheça a sua fragilidade. Encontre abrigo em Deus, nas pessoas, na igreja, na família e desfrute dessa proteção para que predadores da vida não roubem você. Seja unido com as pessoas. Não tente vencer a vida sozinho. Se aproxime de pessoas. Mas não espere que pessoas digam a você o que você tem que fazer. Peça a Deus para gravar no seu coração, para que você seja uma pessoa madura, para que você não precise de babá para viver a vida. Pessoas falando. Claro, a gente enfrenta momentos na vida que Deus levanta pessoas como esteio, como suporte para nós, pessoas que nos pegam no colo, mas outra coisa é viver a vida dependendo de babá. E por fim, não saia do lugar que Deus tem para você, onde Deus plantou você, ou caminhe em direção ao lugar que Deus tem preparado para você. E se alguma coisa tirar você de lá, não arrede o pé. Há 4 coisas muito pequenas na vida, mais sábias do que os sábios: formiga, da mão do mato, gafanhoto e lagartixa. Vamos orar? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Queria pedir ao Senhor que abrisse os seus olhos. Deus fez uma natureza tão maravilhosa, tão complexa, e nós às vezes estamos pedindo a Deus que Ele nos revele a sua palavra, e nós estamos como aqueles discípulos, olhando para o céu, esperando algo místico, sobrenatural, mas a sabedoria de Deus está se transbordando nas coisas pequenas. Sabe por quê? Tão sobrenatural quanto um anjo é um pássaro voando, é o sol nascendo, é a chuva caindo, é o ar que você respira, porque veio de Deus. E nós podemos aprender a ter uma vida muito melhor, quando nós abrimos os nossos olhos. Porque como o texto diz, um dia discursa a outro dia e a noite revela a sua sabedoria a outra noite. E sem fala, sem linguagem, nós podemos ouvir a sua voz. Eu queria que nós cantássemos uma canção e eu queria orar por você. Se você deseja viver essa experiência do sobrenatural no seu natural, pedindo a Deus que abra os seus olhos para que você aprenda e viva uma vida de sabedoria. Enquanto nós cantamos essa canção, queria convidar você a vir à frente. Talvez você diga assim: pastor, eu tenho tantas decisões a tomar. Talvez você pense: eu preciso tomar algumas atitudes no meu casamento, no meu trabalho, na minha vida ministerial, minha saúde não anda bem, eu preciso decidir algumas coisas, meu futuro traz para mim ansiedade. Ore por mim, pastor. Nós vamos orar sim, mas a Bíblia Sagrada convida você a experimentar a sabedoria, para que você decida bem, para que você tome as decisões corretas.
E se é essa a sua necessidade, é esse o seu desejo de ser uma pessoa sábia, eu quero ser uma pessoa sábia. Eu quero saber discernir os tempos, as épocas. É uma dádiva do Senhor para você. Queria convidar você a vir à frente. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero orar por você, para que Deus faça de você uma pessoa sábia, para que as suas palavras sejam carregadas de sabedoria, os seus olhos sejam transbordados com a sabedoria. E quando você lidar com seu filho, com seus pais, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, situações, você tem uma palavra de sabedoria. Se é essa a sua vontade, o seu desejo, venha à frente. Eu quero ministrar sobre a sua vida.